O meu nome é Nestor João Mazzotti. Nós tivemos atividade em Mocidade Espírita, em Centro Espírita, em atividade federativa estadual como na USE em São Paulo e aqui na Federação Espírita Brasileira desde 1986, quando fomos diretores, depois vice-presidente e presidente até o ano passado. Eu comecei a ter contato com o espiritismo logo na infância, porque os meus pais, eu tinha mais ou menos 2, 3 anos de idade, e começaram a frequentar o Centro Espírita. E daí para frente eles foram tomando conhecimento, explicando a doutrina espírita, e nós fomos convivendo com a doutrina espírita normalmente, né? Agora, quando nós estávamos com 13 anos aproximadamente, ali no começo da década de 50, é que nós tivemos um contato maior junto à Mocidade Espírita, lá na cidade onde nós morávamos. Era uma mocidade muito ativa, que estudava muito as obras de Kardec e confraternizava bastante. Daí começamos a nos envolver com aquele grupo todo, estudando sempre, confraternizando sempre, cultivando alegria, mas uma alegria sadia. E daí para frente nós fomos naturalmente nos envolvendo com a própria doutrina espírita e sentindo a importância dela em nossas vidas. E achamos que a importância dela foi tão grande que chegamos a imaginar se nós não estaríamos caindo numa ilusão ou não. Porque tudo que ela dizia era tão coerente, tão consolador, tão esclarecedor, que nós começamos a questionar se era verdade. Então começamos até a pesquisar outras ideias, outras doutrinas, mas no fim concluímos que não havia nada melhor do que a própria doutrina espírita. Daí para frente, achamos conveniente nos predispor a colaborar com a própria doutrina espírita, a sua difusão, colocá-la ao alcance de outras pessoas também que não conhecem, lembrando que nós estávamos sendo beneficiados por pioneiros que se sacrificaram, se esforçaram, que trabalharam para que nós pudéssemos ter essa mensagem consoladora que é a doutrina espírita em nossa vida. E daí para frente fomos nos envolvendo normalmente nas atividades, Mocidade de Centro Espírita e chegamos até na própria Federação Espírita Brasileira, no Conselho Espírita Internacional. O que nós vemos de importante no caso é que o caminho escolhido, que era este de palmilhar a nossa existência, tanto quanto possível, é lógico, não vamos dizer que somos perfeitos de jeito nenhum, mas estamos procurando vivenciar da melhor forma a existência dentro dos princípios espíritas, foi a melhor escolha que nós poderíamos fazer. Hoje temos um mundo aí com tanto problema, vemos uma juventude aí muitas vezes perdida, sem rumo, sem objetivo, sem compreensão. E nós temos aí um roteiro tão seguro como a doutrina espírita, dando todo o apoio, toda a orientação, toda a segurança para que a gente possa ter uma vida sadia, uma vida correta, uma vida benéfica, tanto para nós como para todos aqueles com quem a gente convive. Em função dessa atividade que nós começamos a dizer, que começamos em Mocidade Espírita, acabamos tendo uma sequência de atividade. Nós crescemos, depois eu mudei daquela cidade, fui para outra, e nessa outra eu acabei indo para um centro espírita, onde eu assumi também um trabalho de direção. E daí, por essa frequência, fomos participando de todas as atividades. Foi um período que se estudou muito o Centro Espírita, trabalho de unificação. Foi um período muito dinâmico nesse aspecto todo e nós participamos muito disso. Foi para nós também um aprendizado muito bom. Isso gerou um bom convívio com a própria FEB. Então eu também, quando me aposentei, e quando eu também aposentei profissionalmente,
Aí também não ia assumir nenhuma função na USE, pela mudança de estatuto, que tinha que fazer a renovação. O presidente na época, o nosso confrade Francisco Thyssen, convidou se eu podia colaborar aqui em alguma atividade da federação. E nós achamos que poderíamos, se achasse importante, né? Mas pensei que fosse até algo mais simples. E ele nos solicitou que tivesse esse trabalho federativo, começando o trabalho das comissões regionais. E aí nós começamos a essa atividade, morava ainda em São Paulo, e quando foi possível nós acabamos transferindo aqui para Brasília. E aí fomos como diretor da FEB, vice-presidente, assim por diante. Olha, eu acho que todo o trabalho espírita, ele deve receber de nossa parte muita gratidão. Porque todo o trabalho espírita nos enriquece muito. O trabalho na mocidade foi muito bom, aprendi muito. No Centro Espírita foi bom, aprendi muito. Na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no trabalho de unificação, nós aprendemos muito. E aqui na Federação Espírita Brasileira descortinou-se muito mais. E nós aprendemos muito também. Porque aí tínhamos que utilizar toda essa experiência que foi gradativamente sendo acumulada, de evangelização, de mocidade espírita, de centro espírita, de órgão federativo. E tudo isso foi sendo acumulado e ao mesmo tempo nós precisaríamos colocar em prática, que para nós era coisa nova também. Você está discutindo, está concluindo agora, já tem que colocar logo em prática. Então a experiência na presidência da FEB foi altamente rica, porque nos ensejou desenvolver uma série de trabalhos que nós consideramos importantes. Um deles é na área federativa mesmo, que deu para, tanto quanto possível, fortalecer esse trabalho de unificação através das comissões regionais, né? Que hoje segue normalmente num trabalho de integração, isso é um trabalho que vai sendo construído gradativamente, através do diálogo, da confraternização, da permuta de experiência, que é um método eminentemente espírita, eminentemente de acordo com o Evangelho para ser desenvolvido, né? Então isso vem crescendo gradativamente e nós nos sentimos muito felizes com essa oportunidade. Nós tivemos alguns momentos bastante significativos, pois foi um período bastante rico, porque nós tivemos no Conselho Federativo Nacional, todos juntos, não só a diretoria da FEB, mas companheiros de todo o Brasil, juntos no Conselho, definindo as bases de apoio ao Centro Espírita, definindo como entender o Centro Espírita, o que caberia ele fazer, e basicamente isso. E depois como fazer também, mas procurando dar isso como uma orientação ao Centro Espírita. Quando concluiu um trabalho como esse, ele foi tão significativo, o pessoal sentia tanta falta de um material como esse, que foi um momento de muita alegria. Foi de muita motivação. E é interessante que foi tudo construído nessa fase num clima de muita paz, de muito entendimento, muita fraternidade. Trabalha-se com o objetivo de promover a difusão da doutrina espírita, colocá-la ao alcance e a serviço de todos. É um trabalho complexo, porque tem que ser feito na forma assim do diálogo, do esclarecimento, da boa vontade, da aceitabilidade. Então, quando nós vemos que o trabalho cresce, a aceitabilidade é grande, com resultados positivos, acaba sempre sendo um trabalho realmente motivador e de grande satisfação. Nós começamos a frequentar lá o trabalho do Chico ainda na década de 60, quando eu estava ainda frequentando o Centro Espírita lá no interior de São Paulo. E nunca fomos lá levar nenhum problema, nem levar grandes inquirições para ele, mas íamos sempre com a intenção de observar, ouvir. E continuamos durante muito tempo fazendo isso, né? Nós ainda tivemos a oportunidade de assisti-lo andando no sábado à noite
assistindo as famílias, ia de casa em casa com lanterna, né? Ele levava um livro pequeno, esse do Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, lia uma mensagem na casa da pessoa, deixava ali um pacote de alimentos, depois já seguia para outra, assim por diante. Foram momentos bastante significativos e o convívio com ele que é interessante porque a gente vai percebendo as coisas de uma forma meio interessante, porque dá a impressão que ele percebe tudo. Ele captava tudo, né? Não falava tudo, mas captava tudo. Qualquer coisinha que estava no ar assim, qualquer coisa que você estava pensando, ele captava. E depois cabia a pessoa ter o cuidado nesse sentido. Eu não tenho praticamente nenhuma lembrança de um fato muito forte, significativo assim, para destacar esse aspecto, mas essa impressão de que ele percebia tudo era uma realidade, todos testemunhavam isso, né? Era comum, ainda muitos que chegavam lá e ele já cumprimentava dando o nome da pessoa, essa pessoa nunca disse nada. Então ele conhecia essas coisas todas. Agora, já depois da desencarnação dele, a gente nota o que ficou foi exatamente a repercussão de um trabalho realmente extraordinário. Uma coisa que nós sentimos de grandiosidade na obra do Chico foi a profunda fidelidade que ele teve às obras básicas de Allan Kardec. Conta-se mais de 550 títulos a essa altura de livros que saíram, até depois que ele desencarnou, mas de autoria dele também. E não se vê uma vírgula fora dos princípios da codificação espírita. O que é muito raro, porque nós vimos muitos autores que depois, querendo seguir mais ou menos a obra de Kardec, entraram em desvios que eram desnecessários e acabaram prejudicando a própria obra. Com o Chico não aconteceu isso. Foi de uma fidelidade e de uma humildade impressionante. E ele procurou mostrar isso sempre, que ele não tirava o pé do chão de jeito nenhum. Tanto é que perguntaram para ele uma vez, você já deve ter ouvido isso, dizendo que viram muitos médiuns cair, no entanto ele continuava firme e não tinha caído. Ele falou, porque eu nunca me levantei, né? Eu estou aqui com o pé no chão e não tiro o pé do chão. Quer dizer, bem sólido, bem firme, bem seguro. E esse trabalho dele tende a repercutir muito profundamente porque ele desenvolve toda a obra da codificação também e de uma forma que amplia a visão mais prática, mais compreensível e ajuda a compreender o mundo espiritual, a mediunidade, a própria existência em todos os aspectos. Não há um setor sequer em que a obra do Chico não entrou como colaboradora, não trouxe uma contribuição útil para o movimento espírita. Então nós vemos que hoje continua havendo reconhecimento pelo trabalho dele e nós acreditamos que isso vai continuar por muito tempo ainda, esse trabalho de ampliação da tarefa dele. E sempre que possível, nós fazemos a difusão da obra de Kardec, a obra do Chico, de outros também colaboradores, mas essas principalmente, nós estaremos dando uma contribuição muito boa para todos aqueles que estão buscando o rumo da própria existência. No começo, foi em 1932, o primeiro livro foi o Parnaso de Além Túmulo, né? E continuou esse trabalho durante muito tempo. Depois ele já ampliou muito o leque, começou a usar outras editoras também. E uma coisa importante da obra do Chico também é o esforço que a FEB também veio contribuir e vem contribuindo, que é de traduzir a obra dele para outras línguas. Porque, afinal de contas, a obra dele não é só para o brasileiro, para quem fala português, né? É para o mundo inteiro. Isso tem sido muito útil na divulgação da doutrina e muitos passam a compreender melhor que nós divulguemos essa obra em todo sentido, para o exterior também, logicamente, atendendo às necessidades. Aliás, os companheiros do exterior apelam muito nesse sentido para que se ofereça, se prepare, se divulgue,
se disponibilize as obras do Chico para eles, que eles precisam, e precisam mesmo. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é o trabalho voluntário, que a gente pode destacar alguma coisa, é isso. Porque nós estamos aprendendo no tempo aquilo que a doutrina espírita coloca com clareza, o que o Evangelho já nos fala há 2000 anos. Que aquilo que nós temos é aquilo que nós damos. Aquilo que nós oferecemos é que passa a ser alguma coisa. Aquilo que nós adquirimos é algo temporário que fica e depois desaparece. Então, quando a gente consegue dar alguma coisa boa, não remuneradamente, embora a gente sempre tenha o benefício decorrente disso, a gente vai sentindo como uma pessoa que foi colocando aos poucos a sua poupança, lá, os seus recursos econômicos no banco, fez uma boa poupança e vai ficando cada vez mais tranquilo, quanto mais poupança tem, porque ele tem crédito. Então é esse crédito que a gente vai procurando conquistar e observa que não tem vantagem nenhuma que não seja esta de nós oferecermos o nosso trabalho voluntariamente. Uma das coisas até que a gente aprende quando fala das necessidades, dos objetivos do Centro Espírita, é de oferecer oportunidade de estudo às pessoas, de assistir as pessoas que vêm procurar, mas oferecer oportunidade àqueles que querem trabalhar e exercitar a fraternidade gratuita. O centro é um bom espaço para começarmos a exercitar essa fraternidade gratuita, porque é essa doação que vai começar a fazer o crédito nosso. Quando a gente tem a oportunidade de ler os livros do André Luiz, por exemplo, ele vai mostrando quem são aqueles iluminados que aparecem. São aqueles que mais doaram, são aqueles que mais serviram, que mais ajudaram, sem cobrança nenhuma. E não querem cobrança e não querem nenhuma homenagem. Não querem, isso até machuca, até fere. Mas essa possibilidade da pessoa aprender a servir, que é o oposto de tudo aquilo que a gente normalmente aprende na nossa vida comum. Geralmente a nossa ação é voltada a ver quanto eu ganho para eu fazer alguma coisa, senão eu não faço nada. E aqui na doutrina espírita a gente vai aprendendo que a gente ganha muito mais quando você faz desinteressadamente. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ficando cada vez mais desinteressado, porque começa a sentir e compreender a importância disso. E perceber dentro da gente como isso é bom. Então, isto é muito bom. Ser voluntário em casa espírita é uma bênção que os espíritos convidam, mas não impõem, mas que ficam felizes quando a gente aceita. A FEB continua fazendo o seu trabalho de difusão da doutrina espírita, colocando a doutrina espírita dentro dos princípios do Evangelho que a doutrina espírita esclarece. A imagem que me vem assim é que é uma árvore frondosa com um tronco forte, bem enraizada, oferecendo sombra e frutos para todos aqueles que estiverem interessados em colher essa sombra e frutos dela. E vai ser uma árvore ainda que vai continuar oferecendo sombra e frutos para quem quiser e por muito tempo, se Deus quiser. Agora, encerrando essa atividade, eu fico agradecido permanentemente aos espíritos que dirigem naturalmente o movimento espírita, que dirigem espiritualmente a Federação Espírita Brasileira e que nos deram essa oportunidade de estar aí convivendo com eles, buscando a orientação deles e ao mesmo tempo convivendo com uma equipe de companheiros, assim, todos voltados ao mesmo ideal, ao mesmo propósito, doando cada um a sua cota de trabalho, de dedicação, para que tivéssemos a harmonia que hoje a gente vai sentindo aqui na própria casa, né?